Estamos de volta com o nosso Conexão ND, hoje com um grande parceiro de conteúdo aqui do Grupo ND, porque nós já fizemos juntos aqui uma série, como a gente mostrou no primeiro bloco, conversando sobre câncer, e fizemos várias outras séries também, que a gente vai conversar agora e trocar um pouco de ideia com o Dr. Luiz Alberto Silveira, pioneiro na oncologia aqui de Santa Catarina, né? Dr. Luiz, quando a gente conversou e a primeira série foi um sucesso muito grande, o Conversando sobre Câncer, o senhor foi homenageado até na Câmara de Vereadores lá de Palhoça, quer dizer, teve todo um movimento, né, de conscientização sobre o câncer a partir da sua experiência. E o senhor gostou dessa ideia e acabou propondo outras séries também. E a segunda, claro, como não poderia deixar de ser, o senhor acabou reunindo grandes personalidades de Santa Catarina e até do país para falar sobre a pandemia em 2020, porque isso realmente chamou a sua atenção quando isso tudo aconteceu lá faz 3 anos agora, né? Sim, a pandemia foi um fato inusitado no que diz respeito à velocidade com que ela se apresentou no planeta, né? Em todos os cantos do planeta, de forma muito rápida. Então, um vírus que conseguia ter um contágio de forma exuberante e rápido e que era deslocado muito facilmente nos aviões, nos navios, né? Então, isso fez com que houvesse um grande impacto. Não que o Covid tivesse levado à morte mais gente do que o câncer, sim, mas o tempo em que um câncer pode levar à morte é muito maior do que o tempo que a Covid levou à morte. Era muito rapidamente, porque o pulmão era rapidamente comprometido, afetado, e isso levava a insuficiência respiratória e uma série de complicações. E o interessante é que não era o vírus o grande causador da mortalidade e da morbidade, porque muitos sobreviveram, né? Não foi o vírus, foi a briga do corpo contra o vírus. Esse vírus, ao entrar em contato no nosso corpo, desencadeou, porque na primeira etapa da infecção era a inflamação, a infecção propriamente dita causada pelo vírus. Na segunda etapa já não tinha mais vírus, já era o corpo que estava brigando com o vírus e matando o vírus. Só que essa briga do corpo com o vírus era um tiro de canhão na formiga. E esse tiro de canhão afetava o corpo como inteiro. E nós tínhamos assim uma grande reação imunológica que levava à insuficiência respiratória, a edema de pulmão, e muitos pacientes sucumbiram a isto. E isso não foi percebido logo de imediato. Quando começou a ser percebido que a cortisona reduziria esse excesso de imunidade contra o vírus, começou a cair a mortalidade. Então, não foi a Covid, o vírus em si, o grande causador. Ele foi o desencadeador, mas o causador da mortalidade pela Covid foi o próprio corpo brigando com o vírus, e esta briga gerou uma reação no corpo inteiro. Isso ficou bem claro. Isto foi objeto de um livro, sim, objeto de uma série, e também um outro livro que foi coordenado pelo professor Bruno Schlemp, da Universidade Federal, sim, onde eu escrevi um capítulo sobre atendimento oncológico em tempos de Covid, porque nós tínhamos muita preocupação em relação ao paciente com câncer, o paciente oncológico submetendo-se a tratamento. Ah, imagina. Então, a preocupação era, os pacientes estão imunossuprimidos pela quimioterapia. Sim. Então, eles recebem quimioterapia, a defesa deles está um pouco mais baixa, esse vírus vai acabar comprometendo, matando nossos pacientes oncológicos. Claro. Mas não aconteceu. Não, porque os pacientes recebem cortisona quando fazem quimioterapia. Então, a reação imunológica, aquela reação, aquele tiro de canhão, não foi tão intenso, porque o paciente recebia cortisona. E o comportamento do paciente oncológico durante a pandemia foi praticamente igual ao do paciente normal em geral. E olha, essa série, o senhor reuniu, na verdade, 60 escritores aproximadamente? 60 escritores. Eu estava em lockdown. Sim. E aí eu aproveitei, bom, o pessoal estava meio sem ter o que fazer, eu vou convidar uma série de pessoas. Inicialmente eu queria fazer um diário, comecei a escrever. Nos primeiros 10 dias eu estava cada dia escrevendo o que eu sentia, né, estando em lockdown. Eu disse, não, só o meu depoimento não é suficiente. Vou convidar outras pessoas, diversificadas. Então tinha pessoas de todas as áreas profissionais, políticos, 4 ex-governadores. O último artigo foi encaminhado por um ex-governador, que entregou o artigo, 30 dias depois faleceu de Covid. Covid. Então, eu juntei esses 60 coautores e pedi que escrevessem o que eles estavam sentindo com a pandemia, né?
E este livro, inclusive, foi considerado no Prêmio Jabuti. Ele ficou na série de registro histórico entre os 10 colocados. E aí o prêmio da resolveu... Jabuti recebe 3.000 livros. Sim, 3.000, já foi um grande prêmio, né? Já foi um grande prêmio, sem dúvida. Só o fato de estar entre os 10. E nós fizemos aqui uma série de reportagens baseado no livro, sim. Que foi mais ou menos assim. Vamos dar uma olhada, só na abertura. Você vai acompanhar agora um retrato de 2020, o ano que marcou a pandemia do novo coronavírus e que fez o mundo inteiro se questionar: o que de fato aconteceu? Qual foi a grande lição que o senhor acha que essa série nos deu, hein? Claro, baseado no seu livro. Olha, baseado no livro, o livro não tinha a intenção de fazer considerações absolutamente técnicas, mas sim as vivências de cada um, porque eu fui pesquisar as pandemias anteriores e não tinha registro de como se comportaram as famílias, os empregos, o que aconteceu. Não havia registro, né? Na gripe espanhola, nas pestes anteriores, só havia um número, quantos morreram. Isso não é importante que as pessoas digam o que aconteceu na sua profissão, o que aconteceu no seu trabalho, professores que tiveram que suspender a aula de repente, né? Projetos de engenharia que foram suspensos, viagens, o turismo, o que aconteceu. E aí cada qual deu o depoimento. Eu imaginei que ficasse muito comum, mas foram muito diversificados e tornou muito interessante. Muito rico, né? Muito rico. A experiência as de todos vivências. E é um livro, eu entreguei no Instituto Histórico e Geográfico, porque eu imagino que daqui a uns 50 anos, se alguém quiser saber alguma coisa sobre a pandemia, está lá as impressões de engenheiro, de médico, de assistente social, do cidadão comum, do político, está lá as impressões. Então, ficou registrado, eu acho importante. Eu acho que vale a pena até a gente dizer que, assim, comparando, por exemplo, hoje em dia, claro, nós temos bilhões de pessoas no mundo. Comparando lá, na época da gripe espanhola, em 1914, se não me engano, por aí, gripe espanhola que matou muito mais pessoas, com menos gente no planeta, sem dúvida, do que a Covid hoje em dia. Quer dizer, também houve um equívoco, talvez, na divulgação muito massiva dessa grande tragédia. Claro que foi uma tragédia, mas não comparada com outras, né? Não, sim, sem dúvida. Na verdade, a Covid, ela ficou eivada de conflitos de interesses, de toda ordem. Né? Esses conflitos de interesses que envolvem a indústria farmacêutica, que envolvem política no mundo, isto, no meu entendimento, atrapalhou muito a ciência. A ciência se viu, de repente, impactada por todos esses processos que nada tem a ver com a ciência e sem saber exatamente como reagir pelo ineditismo da situação. Né? Então, isso fez com que tivesse colisões de toda ordem. Isso atrapalhou muito a ciência, no meu entendimento, né? Na minha ótica, porque lá no passado a vida humana não tinha tanta consideração, sabe? Nós vivíamos momentos lá na Idade Média, né? Momentos em que as pessoas eram relegadas, eram muito sofridas. Hoje nós temos isso bastante ainda, lamentavelmente, em 2023. Mas, naquela ocasião, não se valorizava muito a vida humana, tantas coisas aconteceram, Inquisição e etc., etc., né? Depois das guerras e tudo mais. Hoje, nós temos mais atenção ao ser humano, houve um progresso, as leis de progresso estão em andamento. Mas ainda deixa muito a desejar no que diz respeito à manutenção de uma felicidade mais permanente. Nós temos felicidade intermeadas por medos, sofrimentos, inquietudes. Isso parece que é cíclico e continua, né? E eu, no meu entendimento, a felicidade torna-se mais permanente para cada um de nós, em nossa família, no trabalho, quando nós realmente nos aproximarmos um do outro num sentido mais fraterno, com um sentimento mais aprofundado. Né? Isso tem a ver com cultura, né? Porque o senhor valoriza muito isso, a espiritualidade, a cultura. Sem dúvida. E acabou resultando também numa outra série, que foi a Valorizando Nossa Cultura. Vamos dar uma olhada.
Você vai acompanhar agora um pouco da expressão artística presente em cada canto de Santa Catarina. Um estado que acredita no potencial cultural do seu povo e que tem uma cooperativa de crédito voltada para o desenvolvimento em todas as regiões. No norte, no sul, Vale do Itajaí, litoral, oeste e Serra Catarinense. É a Unicred unindo negócios à cultura de cada região do nosso estado. E cultura tem tudo a ver com saúde também, né, do seu ponto de sem vista. Dúvida, sem dúvida. Na verdade, o conhecimento há uma frase de um autor de que o conhecimento, ele fala no livro, mas eu vou parafrasear usando o conhecimento. O conhecimento não muda o mundo, ou estranho. O conhecimento muda as pessoas mudam o mundo. Porque você ter o conhecimento e não comunicar o seu conhecimento de modo a auxiliar o próximo, é um conhecimento que fica restrito a um pequeno grupo. Então, isso tudo que nós fizemos com as séries foi comunicar conhecimento, né? E o conhecimento aplicado é denominado trabalho, a inteligência aplicada é trabalho. Quanto melhor a qualidade do trabalho, é porque a inteligência também foi melhor. Então, quanto mais conhecimento, amplia a inteligência. Tanto que, na época das cavernas, o ser humano tinha cerca de 600 gramas de cérebro, o volume do cérebro. Hoje nós estamos com 1.400 gramas de cérebro, por conta de uma expansão decorrente de estímulo continuado, né? Não sabe exatamente como isso aconteceu, mas é uma constatação, né? Naquela época das cavernas, éramos caçadores, coletores, vivíamos em bandos, né? Tínhamos uma felicidade diferente, mas eram pequenos grupos de ciganos, né? Depois a agricultura juntou todo mundo, aí o inimigo passou a ser vírus e bactéria, porque todo mundo junto se contaminava. Hoje, a indústria, pós-conhecimento, hoje, né? É o mundo da tecnologia, da inteligência artificial, da cognição tecnológica, que está fazendo com que o inimigo do homem seja o próprio homem. Então, nós não temos mais medo dos animais, nem de vírus e bactérias, que, de modo geral, a gente dá um jeito, mas o ser humano é que continua sendo um predador do próprio ser humano. E quando isso começar a ser reduzido, a felicidade será mais permanente e nós estaremos numa regeneração no processo cultural, no processo artístico e do conhecimento, né? Como é bom a gente conversar com pessoas que têm essa dimensão, né, de existência. Aliás, o senhor fez também depois um Olhar sobre a Vida, que também foi uma série muito bacana, aliás, interrompida, como o senhor falou, pela pandemia também. Exatamente, O senhor tem tanto conhecimento que a gente gostaria de passar um programa inteiro aqui, mas como o senhor sempre foi nosso parceiro em termos de conteúdo, o Grupo ND também gostaria de fazer uma singela homenagem ao senhor, porque nós entendemos a sua capacidade, o seu potencial de cada vez mais atingir as pessoas, principalmente a televisão, que é um meio de massa em que o senhor pode atingir mais essas pessoas com tanto conhecimento, e é justamente por essa sua contribuição, não só pelo estado de Santa Catarina, pela medicina, mas também pelo conhecimento que o senhor guarda como pessoa, como ser humano, é que o Grupo ND faz questão de lhe entregar agora uma placa em homenagem pelo aniversário de Florianópolis, né? Então o Pereirinha está me passando aqui a placa no projeto Floripa 350 e NDTV, que é um abraço na cidade. Muito gentil. Uma sincera homenagem, um abraço a quem abraça a cidade. Está aqui, ó, Dr. Luiz Alberto Silveira, pela contribuição inestimável à saúde, nossa homenagem dos 350 anos de Florianópolis. Olha, sinto-me honrado, diferenciado e deferenciado, Alexandre. E você sempre junto, com a sua simpatia, seu conhecimento, sua habilidade com a palavra. Imagina. E a NDTV, com todos os seus dirigentes, que sempre me atenderam de forma muito simpática. Eu agradeço muito por esta homenagem, né? Muito que é singela, mas é de coração, porque a gente sabe e entende a relevância que o senhor tem. O ato em si, a intenção em si já vale, independentemente da placa. Muito obrigado. Muito gentil. A gente que agradece, a gente que agradece. Senta mais um pouquinho, só para a gente encerrar aqui, ó. A sua visão de vida, e que com certeza a gente vai ainda entrevistar o senhor mais outras vezes, né? Mas vai vir aí um novo projeto também para a gente agregar mais um pouco a questão da cultura e justamente pelo aniversário de Florianópolis, né? Então, eu estou na Academia Catarinense de Letras, né? E apresentei a sugestão de nós juntarmos os nossos escritores, e nós somos 40, são 40 cadeiras, e fazer uma coletânea, juntar textos, a exemplo do Pandemia, né? Sobre o que cada um
pensa, sente em relação aos 350 anos de Florianópolis. E dos 40 acadêmicos, obviamente os mais, a Academia Catarinense, sim, mas os mais ligados à cidade, eu consegui que 30 encaminhassem seus textos, que são muito bons. Nós temos acadêmicos com uma qualidade literária fantástica, inclusive com um membro da Academia Brasileira de Letras, né, o nosso acadêmico Godofredo. Então, todos eles encaminharam seus textos e nós vamos lançar este livro em setembro, tendo a parceria da Unicred também, que sempre também é uma boa parceira, e vamos lançar este livro Tributo a Florianópolis. Tributo a Florianópolis. Então, eu devo estar apresentando o produto final do livro, o boneco do livro, o protótipo, quinta-feira a academia, a diretoria da academia. Então, ele vai após a gráfica e a intenção é aproveitar essa produção literária com os 30 escritores e desenvolver alguma coisa a mais no estilo do que nós já desenvolvemos. Vamos ver se vai dar certo. Eu acredito que vai. Com certeza. E estamos aqui para essa parceria também. Doutor Luiz Alberto, muito obrigado mais uma vez. Parabéns pela sua história de vida, pela sua trajetória e por tanto conhecimento que o senhor compartilha com a gente aqui. Obrigado mesmo. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado a todos. Maravilha. Todo o pessoal Pereirinha que está aqui conosco Pereirinha também. E todo mundo. Obrigado mesmo. Grande abraço, ótima noite para o senhor. Para você também que foi tocado aqui pelas mensagens do Dr. Luiz Alberto, obrigado pela participação. Semana que vem a gente está de volta aqui no nosso Conexão ND. Até lá.